E aí, gente, sou eu aqui de novo, Rodrigo, e agora eu vou começar a lista de exercício de gases. Então, bora começar. Questão número 1. Uma quantidade de 0,06 mol de um gás confinado em um recipiente de 3 litros com temperatura de 27 graus Celsius. Considerando que o comportamento do gás é ideal, responda. Mas antes da gente ir para o resto da questão, vamos fazer uma revisãozinha rápida. Gases possuem propriedades bem diferentes de líquidos e sólidos. É difícil de manusear e pesar um gás. Então a gente acompanha a reação a um processo físico que envolva um gás, observando as grandezas desse gás, que são pressão, volume e temperatura. Os primeiros a fazer isso descobriram que essas grandezas estavam relacionadas entre si, porque se pegassem uma quantidade de gás no estado 1 de pressão, volume e temperatura, e esse gás mudasse para o estado 2 de pressão, volume e temperatura diferentes, daria para igualar os dois estados e as suas grandezas através dessa fórmula. Porque se uma grandeza aumentasse, as outras iriam acompanhar diminuindo ou aumentando na mesma proporção. Por exemplo, se o gás esquenta, o volume aumenta. Se a pressão aumenta, o volume diminui. Basicamente, é a versão CV igual a CV dos gases. E daria para fazer isso com qualquer mudança de estado. E dessa forma, eles descobriram que a relação entre pressão, volume e temperatura era igual a uma constante, que não muda mesmo que o gás sofra algum processo físico. Então, PVT vai ser sempre igual a uma constante, e essa constante vai ser sempre igual a PVT, de outro estado, ou de qualquer estado. E daí surge a fórmula de mudança de estado de gases. PVT é igual a PVT. Tá, mas que constante é essa? Se a gente olhar melhor para essa fórmula, a gente descobre que essa constante varia conforme o número de mol do gás. Por exemplo, um balão. Se a gente soprar mais ar dentro dele, a temperatura e a pressão continuam as mesmas, mas o volume vai aumentar sozinho, mesmo que as outras grandezas não acompanhem. E por quê? Porque a gente está botando mais gás lá, ou seja, aumentando o número de mols dentro do balão. Então, essa constante varia conforme o número de mols. Então, PVT é igual ao número de mols que multiplica a constante. Sabe qual o nome que foi dado a essa constante? Constante dos gases. Bem criativo, né? E ela é representada pela letra R. Mas observe que a gente está analisando apenas um estado aqui, com pressão, volume e temperatura definidos, igualando eles a essa constante e ao número de mols. Se a gente rearranjar a fórmula, a gente chega no PV é igual a nRT, a fórmula para calcular grandezas de um gás em um único estado. Então, gente, eu queria deixar claro que a gente tem essas duas fórmulas, que na verdade são a mesma fórmula, só que estruturadas de maneira diferente, e que uma delas é usada para quando o gás muda de estado, quando ele aquece, se expande, se contrai e assim por diante. E a outra é quando estamos analisando um único estado do gás, como se o gás estivesse parado no tempo e queremos calcular uma grandeza dele naquele momento. Tá, ok. Agora a gente volta para a questão. Letra A. Qual a pressão do gás nesse recipiente? Então, ele deu as informações do gás no recipiente e quer saber qual a pressão. Essa é uma situação em que o gás está mudando de estado ou uma situação em que estamos analisando um único estado do gás? Aqui o gás está parado, não está acontecendo nenhuma mudança. Então a gente vai usar PV é igual a nRT. Quando a gente usar essa fórmula, a gente tem que prestar atenção em três coisas. A primeira é se as grandezas que a gente vai pôr na fórmula são do mesmo gás e do mesmo estado. Cuidado para não se confundir quando a questão falar de mais de um gás ao mesmo tempo. A segunda coisa é a constante de gases R, ela que comanda as unidades. Normalmente a gente usa 0,082 para trabalhar com atm, litros e graus Kelvin, mas eu vou abordar melhor as constantes em outras questões. E a terceira coisa é cuidar as unidades. Se a gente usar a constante 0,082, a gente precisa usar o volume em litros, a pressão em atmosferas e a temperatura em graus Kelvin. A temperatura não pode ser usada em Celsius, porque seria uma escala com negativo. Se a gente fosse calcular, por exemplo, o volume de um gás
em menos 10 graus Celsius, o volume daria negativo. Já imaginou um volume de menos 2 litros? E por causa disso, a gente usa a escala em Kelvin, que é uma escala que não tem negativo e que, aliás, é bem importante. E a gente vai usar ela até a terceira área. Então anotem aí. Para transformar graus Celsius em kelvins, é só somar 273. Bem fácil. Por exemplo, os 27 graus Celsius que a gente tem, soma com 273, que vai dar 300 graus Kelvin, ou só 300 K. Então, a pressão é o que a gente quer descobrir, o volume é 3 litros, o N é 0,06 vezes 0,082 e a temperatura é 300 Kelvin. Fazendo a conta, a gente vai descobrir que a pressão é 0,492 atmosferas. E essa é a resposta da letra A. Agora a letra B. Se a temperatura aumentasse 250 graus, sem que o recipiente fosse alterado, qual seria a nova pressão? Opa, agora a gente está falando de uma mudança de estado. Por quê? Porque a temperatura aumentou. E se o gás aqueceu, a pressão vai mudar. Então, a gente pode usar a fórmula PVT é igual a PVT. Detalhe é que eu falei que o gás estava confinado num recipiente de 3 litros. Então, a gente vai considerar que o volume não muda. Quando o volume não muda, o nome do processo é isovolumétrico ou isocórico. E a gente pode cortar o volume da equação e ficamos só com PT é igual a PT. Lembra do CV das soluções? Então, vai ser mais ou menos a mesma coisa. A gente pode usar a unidade que a gente quiser, desde que seja a mesma para os dois lados da equação. Porque aqui não tem constante para definir qual unidade a gente vai usar. A gente só não pode usar graus Celsius por causa do negativo. No primeiro estado, tínhamos a pressão de 0,492 atmosferas e a temperatura de 300 Kelvin. Depois, a temperatura aumentou 250 graus. Tanto Celsius quanto Kelvins possuem a mesma medida de graus, o que significa que podemos só somar a temperatura que aumentou aos graus Kelvin sem problemas. 300 Kelvin mais 250 é igual a 550 graus Kelvin. E aí é só isolar a pressão que chegamos em 0,9 atmosferas. E é essa a resposta. Mas só para constar, daria para resolver essa questão por PV igual a nRT. Não estaria errado. Mas tu ia estar calculando a pressão no estado 2, ou no estado final. E aí ia ter que substituir a temperatura por 550 Kelvin. Só que daí é mais fácil de se perder. E fora que tu vai ter que fazer mais cálculos, digitar mais coisas na calculadora e não compensa. É mais fácil usar PVT igual a PVT nesses casos. E para terminar, letra C. Agora, essa mesma quantidade de gás está num balão sobre temperatura ambiente de 25 graus Celsius e você resolveu colocá-la no freezer a menos 10 graus Celsius. Qual o volume final, considerando que a pressão atmosférica não mudou? Aqui a gente está falando de uma situação de mudança, de novo, ou seja, a gente vai usar PVT é igual a PVT. E dessa vez é a pressão que não mudou. Então a gente corta a pressão na fórmula e nesse caso a gente chama o processo de isobárico. Baros vem do grego, que significa força ou pressão, que é a força com que as moléculas empurram os limites do recipiente, que no caso é a borracha do balão. Por isso, o isobárico é um processo que ocorre com a mesma pressão. Beleza, a temperatura inicial vai ser 25 mais 273, que vai dar 298 graus Kelvin. E a temperatura final é menos 10 mais 273, que vai dar 263 graus Kelvin. E aí vai ficar volume inicial dividido sobre 298 Kelvin igual ao volume final sobre 263 Kelvin. O que a gente quer descobrir é o volume final, mas a gente também não sabe o volume inicial. E agora? A gente entra em desespero? Não. A gente pode descobrir o volume inicial focando só no estado inicial. E para focar só em um estado sem mudança, a gente usa PV é igual a nRT. Então, se a questão falou em pressão atmosférica, ela está falando da pressão normal da nossa atmosfera, que é 1 atm. Olha em volta de ti. O ar que está na tua volta, que tu está respirando, ele está a 1 atmosfera de pressão. Não esquece disso, hein?
Então o cálculo fica 1 atm vezes o volume inicial, que a gente ainda não sabe. E se a questão disse que é a mesma quantidade de gás, a gente tem o mesmo número de mols, que é 0,06 vezes 0,082 e a temperatura inicial, que é 298 Kelvin. E aí a gente descobre que o volume inicial era 1,47 litros, arredondando. Agora a gente volta na mudança de estado e substitui o volume inicial por 1,47 litros. E fazendo a conta, a gente acha 1,3 litros, que é o volume final. Então, nosso balão murchou dentro do freezer. Foi de 1,47 litros e terminou com 1,3 litros. Esse foi o primeiro exercício. Ficou um pouquinho extenso, porque eu quis dar um panorama geral e uma introdução dos cálculos de gases, mas eu espero ter ajudado. Então é isso. Até o próximo exercício.